Bom, então, pessoal, boa noite para todo mundo. Boa noite, doutor Júlio. É uma satisfação tê-lo aqui no nosso lançamento do livro do Tuniquinho Astronauta. O livro está aqui, né? O doutor Júlio também já tem o livro que a gente encaminhou para ele, até para a gente ter a análise dele sobre isso. E mais do que um livro, ele é a realização de um sonho. Eu sou mãe de duas crianças, para quem não me conhece, sou doutoranda em ciências comportamentais e sempre me chamou a atenção a importância da leitura para o desenvolvimento das nossas crianças, para o desenvolvimento dos nossos filhos. E ao longo do tempo, como mãe e como pessoa que quis ali trazer o mundo da leitura para os meus filhos, eu tenho um filho de 5 anos e uma filha de 2, eu percebi assim, às vezes a dificuldade que a gente tinha em encontrar livros que trouxessem algo valioso ou que tivessem algo por trás que ajudasse a desenvolver alguma habilidade, alguma competência, algo que fizesse sentido realmente. E aí, como eu sempre me interessei pela neurociência, pelas ciências comportamentais, busquei me informar mais sobre o desenvolvimento do cérebro infantil, como que funciona, como que a leitura pode estimular, incentivar e desenvolver as habilidades dos nossos filhos. E foi assim que nasceu o Tuniquinho. Mas mais do que algo técnico e algo científico, foi dentro de casa que eu encontrei a inspiração para escrever ele. Tuniquinho Astronauta era um nome de uma brincadeira que eu fazia com meu filho, João Eduardo, ou fazia e ainda faço de vez em quando, já fiz por mais tempo, em que a gente brincava de espaçonave, de astronauta, e ele era o Tuniquinho. Então, a ideia do livro, da história do livro que está aqui dentro, foi trazer uma coisa cotidiana, uma coisa que a gente faz dentro de casa. Então, vocês vão ver que tem um momento da fé, que tem um momento da oração, que a gente reza no café da manhã, tem um momento em que algo acontece, por exemplo, aqui no caso do Tuniquinho, ele quebra um copo, como que se resolve isso. E aí, além da história, a gente quis trazer informações baseadas na neurociência para os adultos, o que fazer, como que a história pode agregar no desenvolvimento dos filhos de vocês. E a gente quis trazer um efetivo universo para dentro do mundo infantil. Então, afora o livro, a gente desenvolveu duas coisas que eu acho que eu já comentei no Instagram. Eu não vou tomar muito tempo aqui da palestra, não mais, tá, Júlia? Já vou te liberar aí. Mas a gente fez o passaporte do Tuniquinho Astronauta, que está aqui, que é para você colocar o nome do seu filho, escrever a habilidade emocional dele. E aqui tem os selos de missões, que a gente quis trazer algo que trouxesse ele para dentro do universo do Tuniquinho, que você vai receber, além do livro, o passaporte e a cartela de adesivos. Aí terminou de ler o livro com seu filho, você destaca o selo da primeira missão e cola ali. Então ele terminou a leitura, você vai pegar esse passaporte que vai ficar guardado com você e vai colar esse selinho de missão. E os próximos livros você vai colando os próximos selos e vai ganhando as próximas cartelas de adesivo. Então a gente quis trazer algo que de fato funcionasse como se fosse um desenho na televisão, em que tem os episódios dos desenhos. A gente quis trazer uma continuidade para a leitura, para esse momento com seu filho. E acho que, acima de tudo, o que um livro ele tem que trazer, e acho que o Júlio vai trabalhar isso aqui também, é o vínculo. Vínculo, acho que é a coisa mais poderosa que a gente tem com os nossos filhos. É o vínculo que vai tornar o seu filho independente no futuro, é o vínculo dentro de casa, na sua família, que vai fazer com que ele se desenvolva emocionalmente. Eu acho que, acima de tudo, uma criança, um adolescente, para se tornar um adulto, a gente tem que buscar trazer inteligência emocional para eles. E a inteligência emocional é algo que a gente pode construir desde a primeira infância. Então, Júlio, muito obrigada pela tua presença. Eu acompanho teu trabalho há bastante tempo. Obrigada por todo o apoio que você trouxe para o livro do Tuniquinho. E vai ser uma honra te ouvir aqui hoje. Eu espero que vocês gostem da palestra. Quem não puder acompanhar, a gente vai gravar e vai disponibilizar depois. Então, fico muito feliz. A gente vai estabelecer uma dinâmica aqui, viu, pessoal, que o Júlio vai palestrar durante 40 minutos e nos últimos 20 minutos vocês vão poder tirar dúvida com ele sobre, enfim, a temática que vocês acharem pertinente. Então, muito obrigada pela presença de todo mundo e declaro aberta aqui a nossa palestra. Bianca, muito obrigado mais uma vez pela apresentação, né, pela introdução também do livro. Confesso que por aqui a gente já fez a leitura de uma ponta a outra, de uma capa a outra,
e vou relatar isso aqui ao longo da minha apresentação também. Quero agradecer a presença de muitos conhecidos que estão aqui, inclusive meus alunos. Meus alunos são muito fiéis, então onde eu vou, eles estão juntos e isso me deixa muito alegre também. E fico feliz em saber que há aqui também muitos pais, mães interessados sobre essa temática. Bom, então diante disso, pessoal, esse é um assunto que eu pesquiso, que eu publico, que eu escrevo e que eu vivencio para além de pesquisador, né, e de um profissional. Eu sou um pai apaixonado pela leitura e apaixonado pela ciência aplicada ao desenvolvimento infantil. E hoje, a primeira informação, e é algo que eu valorizo muito do outro, é o tempo. E a primeira informação que eu quero trazer aqui para vocês é dizer o seguinte, pessoal: hoje, talvez uma palavra-chave para o nosso encontro, para a nossa palestra, é aquilo que nós chamamos de habilidade preditora. Então, guarde isso, que essa é a informação mais importante que pode se estender para além daquilo que nós vamos falar aqui sobre o impacto da leitura, sobre o neurodesenvolvimento, sobre o desenvolvimento infantil, sobre o desenvolvimento na adolescência, sobre o desenvolvimento na vida adulta, porque hoje, diante das teorias mais atuais do desenvolvimento infantil, nós não enxergamos o neurodesenvolvimento como tendo início após o nascimento e fim na adolescência. Essa visão separada, ela já não é tão aceita assim dentro do meio científico. Hoje nós temos uma visão compartilhada, diferente da visão separada, que o neurodesenvolvimento acontece ao longo de toda a vida. Inclusive, existem muitos comportamentos adotados ainda durante a gestação e, por vezes, antes mesmo da concepção, que vai resultar em impactos positivos ou negativos no neurodesenvolvimento. Eu vou te dar um bom exemplo. Existe um artigo recentemente publicado na European Journal of Pediatrics que eles mostraram que existem alguns hábitos que são adotados, sobretudo no terceiro trimestre de gestação, que tem um impacto positivo no neurodesenvolvimento. Um deles é a leitura em voz alta. Então, se tem algo que você pode fazer pelo seu filho, por uma criança, que certamente vai mudar o curso de maneira positiva do desenvolvimento dessa criança, é estímulos de linguagem. Dentro dos estímulos de linguagem, e aqui de maneira nenhuma eu estou falando em quantidade, mas sim a qualidade com que esses estímulos acontecem. Por quê? Rotineiramente associamos estímulos de desenvolvimento infantil à quantidade. Isso é muito recorrente no meio das redes sociais, em que a gente acredita e a gente ouve de maneira muito frequente que bons estímulos são estímulos em quantidade. E, na verdade, isso não procede, tanto do ponto de vista terapêutico, de intervenções, quanto do ponto de vista de estímulos para uma criança em desenvolvimento típico ou para uma criança com transtorno do neurodesenvolvimento, quer seja autismo, TDAH, dislexia ou outro transtorno. Então, sempre que pensar em estímulos para uma criança, pense em estímulos de qualidade, porque há boas evidências de que até 15 minutos de leitura em voz alta para uma criança exerce impacto positivo sobre o desenvolvimento de elementos relacionados à linguagem, como é o caso da consciência fonológica e consciência fonêmica, que são duas habilidades, preditoras, habilidades preditoras. Olha, eu retomando mais uma vez o conceito de habilidades preditoras. São habilidades preditoras da alfabetização. Isso a gente chama de literacia emergente. Existe, por exemplo, a numeracia emergente e existe a literacia emergente. Literacia emergente são estímulos que podem ser ofertados em casa pelos pais, não só podem, quando devem, na verdade, e que vão influenciar positivamente o desenvolvimento e o ganho da literacia, que é aquilo que a gente chama de alfabetização. Então, muitas vezes eu vejo colegas pesquisadores, por exemplo, falando nas suas redes sociais o seguinte: a alfabetização é um processo apenas da escola e que deve adotar método A, B ou C, enfim. E, na verdade, eu quero dizer o seguinte para vocês: é importante sim o papel da escola no processo de alfabetização, mas o principal papel na alfabetização de uma criança é proveniente de estímulos ofertados pelos pais. Vou te dar exemplos: contação de história, leitura em voz alta, musicalização,
contato de qualidade de conversa com turnos conversacionais. Se tem uma coisa que você pode fazer, por exemplo, durante a leitura para uma criança, é perguntar sobre o que está acontecendo para ela, é estimular. Então, para além daquela leitura corrida que você faz, use turnos conversacionais. E o que seriam os turnos? Você fala, depois pergunta para a criança sobre o que está acontecendo, depois ela explica algo. Por mais que essa criança ainda não fale, é muito importante fazer essas interações sobre o que está acontecendo no livro. Isso enriquece ainda mais e ajuda a desenvolver consciência fonológica, consciência fonêmica, que são habilidades preditoras da alfabetização. Então, são formas muito simples, mais uma vez, não requer quantidade, mas no caso da leitura em voz alta, quanto mais espaçado ao longo do dia e repetidas vezes você fizer, melhor para a criança. Então, são estímulos que podem ser ofertados de maneira muito simples. Veja, por vezes eu também vejo os colegas estimulando os livros, às vezes com ah, ilustrações mais complexas. O que você puder fazer, né, para a criança, para estimular a leitura dela, será importante. Nesse caso, veja que as ilustrações são algo, são estímulos adicionais, positivos também. Livros que têm rimas são livros especialmente importantes para o desenvolvimento dessas habilidades de comunicação, incluindo, claro, incluindo o desenvolvimento da linguagem. Então, só para dizer para vocês, eu quero agradecer a Bianca, né? Eu recebi o livro em casa, fiz a leitura de ponta a ponta com a Júlia, e eu quero mostrar para vocês como é que eu faço com a minha filha. Eu acho que isso é importante, né? Como é que você faz a leitura? Eu gosto de fazer a leitura em voz alta com a Júlia dessa forma aqui. Apesar de a gente fazer no sofá, quando a gente acorda pela manhã, ou em outros momentos ao longo do dia, no quarto dela tem uma mesinha. E isso aqui que ela está sentado é aquele cadeirão de alimentação. Então, essa mesa, a gente encaixa o cadeirão, a parte que fica a comida, né? A gente encaixa por baixo e ela fica bem encaixada na mesa em que a gente coloca os materiais e começamos a trabalhar com ela ali. Então, veja, não é. No começo foi difícil, ela rasgou o livro, não conseguia prestar muito tempo de atenção, mas depois que o tempo passou, repetidas vezes, né, hoje ela consegue passar 30, 40, 50 minutos, por exemplo, em situações como essa. Então, veja, eu quero dizer o seguinte para vocês: por vezes a gente espera muito de uma criança quando ela é muito pequena e às vezes nós nos frustramos enquanto pais, enquanto adultos. Então, o ideal seria que a gente fizesse da seguinte forma: começasse aos poucos, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, e à medida que você observar que a criança está se adaptando àquele estímulo, uma vez que ela já apresenta, por exemplo, sinais de prontidão, você pode aumentar. Então, tem objetivos a curto prazo, por exemplo, de 4, 5 minutos. Depois você aumenta esse tempo. E no caso da Júlia, não é, ela tem 2 anos, fez 2 anos ontem. A gente está nesse processo com ela, desse momento, desse tipo de estímulo aqui há um ano. Mas a gente lê para ela desde o momento em que ela nasceu. E essa é uma pergunta muito recorrente. Quando começar a ler para o meu filho? Você pode começar a ler para o seu filho desde o terceiro trimestre de gestação. Então, existe evidência de eficácia de que esses comportamentos, quando adotados no terceiro trimestre de gestação, existe uma grande chance de ele se perpetuar ao nascer da criança. Portanto, não percam tempo. Quanto mais precocemente é introduzida a leitura em voz alta para uma criança, a leitura dialogada para a criança, a contação de história, melhor é para o desenvolvimento dela. E por qual razão eu falo isso? Vejam, existe uma teoria atual de desenvolvimento infantil, cujo título da teoria é chamado de teoria do processo dinâmico, teoria dos processos dinâmicos. Essa é uma teoria contemporânea que supera teorias obsoletas, como teorias do Piaget, Vygotsky, Freud, e no nosso país, infelizmente, ainda está bastante permeado por teorias que são obsoletas. E nós não devemos endossar essas teorias, teorias já foram superadas. Então, hoje existem teorias contemporâneas que explicam muito melhor o desenvolvimento infantil.
E uma delas é a teoria dos sistemas dinâmicos, que mostra para a gente o seguinte: existe, claro, competências que têm relação com componentes genéticos, mas existe muitas competências e muitos componentes de uma competência que decorre do ambiente, de estímulos do ambiente. Então, o que que eu quero dizer para vocês? Vamos falar de linguagem especificamente agora. Nenhuma competência é puramente genética e nenhuma competência e habilidade de uma criança é puramente ambiental. E observe, vou continuar essa colocação. Nenhuma competência tem a mesma taxa, o mesmo peso genético e ambiental ao longo da vida. Quando nós falamos de linguagem, por exemplo, até os 3 anos de idade, o desenvolvimento da linguagem de uma criança é principalmente decorrente de estímulos do ambiente, muito mais do que estímulos relacionados ao componente genético. Por mais que uma criança tenha traços e variantes genéticas relacionados, por exemplo, a transtornos específicos de aprendizagem, como é o caso da dislexia, essas crianças se beneficiam sobremaneira de estímulos relacionados à linguagem. E observe, as crianças que não recebem esses estímulos dentro de uma janela ótima, que é essa janela até os 3 anos de idade, a chance de ela, por exemplo, atrasar em relação aos seus pares da mesma idade é muito alta. E essa criança, por exemplo, que não foi identificada, por exemplo, com um atraso, que não recebeu estímulos adequados dentro desse momento, que é um período de alta instabilidade da linguagem, ou seja, é um período em que os estímulos ambientais são excelentes para a criança, há uma grande chance de ela atrasar e há uma grande chance de ela, aos 5, 10, 15 anos, permanecer atrasada em relação aos seus pares da mesma idade. E algo que eu acho extremamente importante é o fato de a linguagem ser uma habilidade preditora da inteligência. No caso, na primeira infância, a principal habilidade preditora de inteligência é o repertório de linguagem de uma criança. Linguagem receptiva, linguagem expressiva e habilidades narrativas. Por quê? Recorrentemente, a gente acredita que as habilidades de linguagem de uma criança diz respeito tão somente às suas habilidades expressivas, de linguagem expressiva, quando na verdade não. Primeiro, a criança desenvolve um excelente repertório receptivo, identificando palavras, identificando comandos simples, depois comandos mais complexos, e depois disso começa a desenvolver um repertório expressivo. Por quê? Toda e qualquer habilidade cognitiva de uma criança decorre de transformações sensório-motoras. Quanto mais rica a entrada, mais rica a saída. Quanto mais pobre a entrada, paupérrima será a saída. Então, a equação é muito simples. Quando observamos a cognição de uma criança, decorre de transformações sensório-motoras, e isso precisa fortemente de estímulos do ambiente, estímulos de qualidade. Até porque, quando damos estímulos de qualidade para uma criança, nós temos o tempo suficiente para que essa criança experiencie momentos de não estímulos que são igualmente importantes. Por que eu falo de momentos de não estímulo? À medida que você estimula com qualidade uma criança, existem momentos de ausência de estímulo em que essa criança experiencia, por exemplo, situações como o próprio tédio, que é fundamental para desenvolver a autorregulação. E por que eu menciono isso? Porque justamente como eu tinha mencionado para vocês, de maneira bastante recorrente, a gente ouve que os pais precisam estar estimulando a criança 24 horas, isso leva à sobrecarga dos pais, leva a conflitos no relacionamento, leva a várias questões de sobrecarga, quando na verdade a criança precisa experienciar momentos de tédio, momentos de frustração, momentos de não fazer nada, que são tão importantes quanto os momentos de estímulo também. Então é por essa razão que a gente sempre fala da qualidade dos estímulos e não da quantidade. Então, ao falar e conceituar o que é desenvolvimento infantil, eu quero dizer o seguinte para vocês: olha, pessoal, desenvolvimento infantil começa antes da concepção, posso dizer assim para vocês, porque os hábitos dos pais influenciam sobre o desenvolvimento da criança. Por exemplo, para que isso fique ainda mais claro aqui na nossa conversa, na definição do que é desenvolvimento infantil, hábitos de vida, como por exemplo, níveis de atividade física dos pais,
tanto a mãe quanto o pai influenciam sobre o desenvolvimento motor da criança até os 6 meses de vida. Depois disso, obviamente, são questões ambientais que vão influenciar muito mais. Então, esses hábitos adotados antes da concepção influenciam sobre o neurodesenvolvimento. Hábitos adotados durante a gestação, como a leitura em voz alta, influenciam sobre o desenvolvimento da criança. E aí você consegue desenvolver e estimular competências relacionadas a habilidades socioemocionais que são importantíssimas, criação do vínculo, de apego, desenvolvimento de habilidades relacionadas, por exemplo, à linguagem, à atenção. Então são momentos muito simples que nós podemos utilizar como forma de estímulos para os nossos filhos. E nesses momentos, por exemplo, esteja por inteiro, né? Deixa o celular de lado, se doe a isso, e mais uma vez, 15 minutos, 20 minutos, todos os dias, você pode ter certeza que é o maior investimento que você pode fazer pelo seu filho. Por vezes a gente quer dar o brinquedo mais caro, quer dar o recurso mais caro, quando na verdade o que eu acredito que é mais caro que a gente precisa comprar para os nossos filhos é o tempo. Justamente à medida que a gente compra tempo, a gente tem tempo de qualidade para estar presente com eles. Então, nessa definição de desenvolvimento infantil, eu tenho vários processos acontecendo, celulares, moleculares, mas no final das contas, são os ganhos de habilidade. E esses ganhos de habilidades, mais uma vez, dependem fortemente de estímulos do ambiente. Portanto, observe que o neurodesenvolvimento, por definição, você tem componentes genéticos e componentes relacionados aos fatores ambientais que interagem entre si, mas com pesos diferentes. A interação entre fatores ambientais e genéticos a gente chama de epigenética. A epigenética nada mais é do que mecanismos moleculares e celulares de interação entre os fatores ambientais, os estímulos que a criança está recebendo e o seu componente neurobiológico, o seu componente genético. Mas o que eu quero dizer para vocês também é que na primeira infância, sobretudo, ou seja, até os 6 anos de idade, lembrem que os fatores ambientais pesam muito mais que os fatores genéticos para o desenvolvimento de competências e habilidades. E por isso é um período ótimo de estímulos. Isso não quer dizer, isso não implica que, se passou desse período, não tem mais o que fazer. Não, pelo contrário, ainda é possível fazer sim, mas quanto mais cedo, melhor. Porque o cérebro está ainda extremamente plástico, com a capacidade enorme de absorção, e eu vejo isso é muito interessante, além de ver isso cotidianamente nas pesquisas, eu vejo isso em casa com a minha filha. Às vezes eu ensino uma ou outra palavra de inglês uma vez para ela, e depois até eu mesmo esqueço a palavra que eu ensinei e ela consegue recordar ali com uma boa dicção daquela determinada palavra, e isso me surpreende. Isso, por mais que eu estude isso todos os dias, vejo isso todos os dias, ainda me surpreende poder vivenciar isso em casa também. Então, eu acredito que é muito possível, né, dar bons estímulos. E mais uma vez, o que eu acredito que o mais valioso dentro disso tudo, em vez de a gente pensar em recursos caros, na verdade é ter tempo de qualidade para uma criança. E ainda dentro das definições de desenvolvimento, veja, existem componentes hereditários, ou seja, herdados. Quanto desse componente é, por exemplo, é genético ou não é genético, isso a gente chama de herdabilidade. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, o sucesso de uma criança, o sucesso escolar de uma criança. Isso posso colocar assim dentro de uma competência. Até 40% do sucesso escolar de uma criança, por exemplo, é fortemente influenciado pelos pais. Ou seja, esses estímulos simples, como é o caso da leitura em voz alta, é uma forma de os pais influenciarem o sucesso escolar dos seus filhos. Porque a linguagem, pessoal, é uma habilidade preditora. Olha, eu falando mais uma vez sobre habilidades preditoras. É uma habilidade preditora da principal habilidade relacionada ao sucesso escolar. Por exemplo, se eu perguntasse aqui para vocês, fazendo uma provinha rápida aqui, e dissesse, pessoal, qual é a habilidade que vocês acreditam que é a mais importante para o sucesso escolar de uma criança ou de um adolescente? O que é que vocês pensariam? Talvez a gente pensaria, a inteligência. E se eu dissesse para vocês, em contrassenso, que não, a principal habilidade preditora de sucesso escolar de um indivíduo é
autorregulação e não inteligência. Veja, a gente supervaloriza habilidades cognitivas em detrimento de habilidades não cognitivas, socioemocionais, como a autorregulação. E o que que prediz a autorregulação? Como é que eu sei que a criança vai ser bem regulada ou é uma criança não tão bem regulada assim? Tem duas coisas: a quantidade de linguagem, ou seja, o repertório de linguagem, e a regularidade do sono. São os dois principais preditores de regulação emocional. E quanto maior a regulação emocional, quanto maior o autocontrole, quanto maior a motivação, maior tende a ser a chance de obter sucesso em relação à escolaridade, em relação às competências, às questões acadêmicas. E como isso é estimulado? Veja, é uma cascata de eventos. Não ache que é um comportamento isolado ou outro aqui e acolá, de forma nenhuma. É uma cascata de eventos. E essa cascata de eventos é uma das teorias contemporâneas do desenvolvimento infantil. Essa teoria tem por nome, veja a autoexplicativa, cascatas do neurodesenvolvimento. Então, dentro das teorias contemporâneas, falei da teoria dos sistemas dinâmicos, agora a teoria das cascatas do neurodesenvolvimento. Isso quer dizer o quê? O que seria essa teoria das cascatas do neurodesenvolvimento? Vou te dar um exemplo. Linguagem, não é? A gente está conversando sobre linguagem, leitura em voz alta, a importância de todos esses estímulos. O que é que uma criança muito pequena, como é que você sabe que é uma criança que vai desenvolver um bom repertório de linguagem? Ela tem duas coisas. É uma criança que consegue prever acontecimentos, ou seja, é uma criança que entende sobre previsibilidade. Um recém-nascido que entende sobre previsibilidade, há uma enorme chance de ele desenvolver boas habilidades de linguagem. Isso a gente chama de processamento preditivo. O que é isso? A brincadeira do escondeu achou. Se a criança consegue associar bem isso, se a criança, por exemplo, todos os dias chega alguém tal hora em casa, bateu a porta, a criança já sabe quem é. Isso é previsibilidade. Então, crianças que têm bom repertório de previsibilidade, isso que a gente chama de processamento preditivo, no âmago ali da ciência do desenvolvimento infantil, é uma criança que certamente vai desenvolver boas habilidades de linguagem. Vamos lá, vamos entender o meu raciocínio. Outra habilidade preditora de linguagem, repertório motor. Quanto mais a criança tem de habilidade sobre habilidades motoras finas e habilidades motoras grossas, existe uma enorme chance de essa criança desenvolver bom repertório de linguagem. Tudo bem, desenvolveu linguagem, esses preditores, desenvolveu linguagem. Agora, uma boa linguagem é um preditor de quê? De regulação emocional. Tudo bem, tem boa linguagem, desenvolveu boa regulação emocional, e a regulação emocional agora é preditor de quê? De sucesso escolar. Então, veja, é uma cascata de acontecimento. Agora, observe, se a gente focar apenas no final da cascata, a gente não consegue entender a sede, a origem do problema da criança. Por quê? A criança pode ter um problema cuja origem não está ali onde você está observando, que é o final da cascata, como, por exemplo, problemas escolares. E veja a quantidade de eventos em cascatas que aconteceram para chegar até aqui. Então, se essas habilidades primeiras, habilidades preditoras, não tiverem uma base boa, a chance de a próxima atrasar é grande ou de não se apresentar da maneira adequada. A outra que se segue também, e assim sucessivamente. Por isso, eu abri esta palestra com vocês falando sobre a importância de entender sobre habilidades preditoras. Até porque, por exemplo, você pode ter uma criança em desenvolvimento típico e você acreditar que ela está se desenvolvendo plenamente, está excelente, mas quando você observa, por exemplo, habilidades preditoras para próximos acontecimentos, essa criança não apresenta habilidade preditora. Vou deixar isso ainda mais palatável. Imagine, por exemplo, que você quer iniciar a introdução alimentar de uma criança, ou que você quer pensar em colocar a criança na escola. O que que é necessário? A criança, por hora, ela pode ter todas as habilidades para aquele momento, mas ela pode não ter habilidades preditoras para o ingresso daqui a pouco na escola, ou então iniciar a introdução alimentar, porque ela precisa ter
habilidades suficientes para você entender que, não, com essas habilidades, ela vai conseguir avançar para um próximo nível, para um próximo evento, para um próximo acontecimento tranquilo. Isso é habilidades preditoras. Para a introdução alimentar, por exemplo, e para o ingresso na escola, habilidades preditoras são fortemente repertório motor. Habilidades, é isso que a gente chama de habilidades perceptomotoras. Então, excelente, veja que a introdução alimentar e os sinais de prontidão escolar são sinais puramente motores. Por isso é importante estar atento a essas habilidades da criança e também estimular. E aqui, em especial, falando de linguagem, né, a linguagem é a base da regulação emocional, a linguagem é a base da interação social, e isso pode ser estimulado em casa todos os dias, nas situações mais simples possíveis, nas situações pontuais, em interações. Vou te dar um exemplo como isso pode acontecer. A leitura em voz alta, momentos de refeição em família, o café da manhã, o almoço, a gente ser relatado no livro também, da Bianca aqui, do Tunique um Astronauta. Então, são hábitos que acontecem no dia a dia, que a gente, às vezes, subvaloriza, mas que são muito importantes para os nossos filhos. Então, observe o quanto tudo isso, e eu digo às vezes, né, que eu me tornei pesquisador, veja, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, MBA, tudo isso, para falar obviedades baseadas em evidência. Então, eu brinco muito, não é que eu vou pelo Brasil todo para palestrar, e no final das contas, eu tenho certeza que todos vocês sabem disso, né? Então, precisa de artigos de vários países, de vários grupos de pesquisas para dizer, olha, uma boa infância é uma infância que volta ao simples, é uma infância que volta ao trivial, é uma infância em que as crianças podem ser crianças. Hoje, por exemplo, exatamente hoje, saiu um artigo em uma conceituada revista de psiquiatria infantil, psiquiatria da infância e da adolescência, que eles mostraram que um dos grandes motivadores de questões de saúde mental na infância, por exemplo, é a ausência do brincar livre, do brincar ao ar livre e de brincar sem a supervisão de um adulto. Né? E a gente, poxa, né, eu acredito que muitos aqui tiveram a oportunidade desses momentos tão simples, né, e ver a importância que isso tem, e infelizmente isso tem sido perdido. E existem vários motivos, o que incluindo, né, a violência de grandes cidades e outras questões mais, mas muitas questões relacionadas à superproteção dos pais. Tá bom? Então, eu acho que é momento de a gente até rever algumas questões e desenvolver uma parentalidade em que você tem pulso firme, estabelece limites, mas também permite que a criança e o adolescente, né, vivam a vida deles também dentro daquilo que eles possuem de autonomia. E eu costumo dizer que, enquanto professor e enquanto pai também, eu acredito que a gente atinge os nossos objetivos quando o nosso filho e o nosso aluno não depende mais da gente, mas volta por amor. Voltam porque nos amam. E eu sei que muitos pais, infelizmente, causam essa superproteção e isso mina a autonomia da criança e do adolescente. Acabam se tornando adultos pouco funcionais. E não é isso que nós queremos para as nossas crianças, os nossos filhos e os nossos adolescentes. Avançando aqui, veja que nós temos inúmeros eventos que acontecem em cascata no cérebro para que o sistema nervoso se desenvolva, mas o que eu quero trazer com essa sequência de eventos é para dizer para vocês o seguinte: olha, pessoal, isso não acontece de maneira homogênea, não acontece de maneira uniforme no cérebro. Áreas relacionadas à percepção e movimento, elas se desenvolvem muito mais precocemente em relação às demais áreas. Então, por exemplo, existe um livrozinho que tenho certeza para quem é pai aqui, não é, mas também para quem é professor e profissional da saúde, sabe muito bem daqueles livros de contraste para a criança. Aquele livro que a criança leva para o banho. Então, aquilo é importantíssimo. Aquele livro é importantíssimo. E eu vejo muitas vezes muitos pais querendo antecipar acontecimentos e trazer coisas mais complexas, mas esses livros são importantíssimos. Depois disso, né, à medida que a criança vai se desenvolvendo, você vai introduzindo livros relacionados à ilustração, né,
com rimas, que é muito importante para desenvolver consciência fonológica, mas a leitura em voz alta, uma vez mais, deve guiar esse processo. Por que eu falo leitura em voz alta? Porque é essa leitura em que você vai contando a história para uma criança com auxílio de um livro. E mais uma vez, sempre que possível, de maneira pausada, perguntando sobre os acontecimentos. E algo que eu acho muito importante, isso talvez fora um pouquinho do escopo do que eu tinha programado para vocês, foi o que eu fiz, por exemplo, ao ler o livro do Tunique, o Astronauta, com a Júlia, a gente faz perguntas sobre acontecimentos do passado e sobre acontecimentos futuros, ou seja, você desloca a criança do aqui e do agora. Isso ajuda muito no desenvolvimento de habilidades cognitivas. Então, tá lendo com a criança, claro, uma criança mais madura, eu digo assim, pronto, minha filha tem 2 anos, isso já é possível com ela. A gente faz perguntas lá na frente de acontecimentos, ou então vai explicando, vai retomando acontecimentos que estão lá no futuro, e de acontecimentos do passado. Então, deslocar a criança do presente é algo que ajuda a desenvolver boas habilidades cognitivas, sobretudo de domínios relacionados à linguagem. E aqui para mostrar para vocês, a área sensório-motora se desenvolvem antes, depois vem áreas relacionadas à linguagem, cognição social, depois áreas relacionadas à atenção e ao funcionamento executivo. Então, observe que a base da linguagem, ela é uma base perceptomotora. Crianças que atrasam habilidades motoras são crianças que vão atrasar certamente a habilidade de linguagem. Sabe quando isso aconteceu? Agora na pandemia. Quando nós passamos pela pandemia, 3 marcos recorrentemente foram atrasados nas crianças: a habilidade motora grossa, a habilidade motora fina e linguagem. E muitos pais não entendiam por que as suas crianças estavam atrasando linguagem. Na verdade, a pandemia escancarou muito o que estava, potencializou, na verdade, o que estava acontecendo em casa. Não foram todas as crianças que atrasaram, mas aquelas crianças que precisavam de interação social. E de maneira muito rotineira, os pais acreditam, por exemplo, preciso levar meu filho para a creche para ele interagir. E mais uma vez você está associando, não que a creche não seja boa para determinadas crianças, mas não é boa para todas. Existe um grupo de crianças que se beneficiam fortemente da creche. Existe outro grupo de crianças que não vão se beneficiar. Obrigatoriamente, todas precisam ir à escola até os 4 anos, mas até lá é uma opção. E dentro dessa opção, por exemplo, as crianças que mais se beneficiam de momentos de creche são aquelas que estão, por exemplo, em baixo status socioeconômico, a ausência de rede de apoio em casa, que isso independe de status socioeconômico, ausência de rotina, de previsibilidade, de rituais familiares, de estímulo de qualidade. Essas crianças se beneficiam mais da creche. Então, por outro lado, as outras crianças que têm todas essas oportunidades de estímulo em casa, elas não precisam ir à creche para desenvolver socialização. Isso é um mito. Porque, uma vez mais, você está associando quantidade à qualidade, e não é isso. Porque os pais, por exemplo, em momentos de estímulos em casa, podem ofertar isso para a criança. E ela pode desenvolver habilidades sociais para aquela idade, né? E no momento que é oportuno, a criança vai para a escola e desenvolve outras competências e outras habilidades também, tá bom? Então, por que eu falo tudo isso? Hoje, infelizmente, sobretudo decorrendo de questões de rede social, a gente vê coisas preto no branco, sim ou não, pode, não pode, não é assim. Cada família é um caso, e infelizmente, nós temos inúmeros influenciadores aí que não têm formação nenhuma sobre desenvolvimento infantil, infelizmente, e falando das suas experiências pessoais sobre desenvolvimento infantil. E o desenvolvimento infantil, né, é uma ciência que tem várias pesquisas saindo todos os dias, fazendo com que a gente tome melhores decisões. E por que eu falei isso da creche? Minha esposa e eu, nós temos 3 artigos, uma das maiores revistas de desenvolvimento infantil, só falando sobre ida e não ida à creche. Então, só para dizer para vocês, assim, não é simples, não é sim ou não, não é uma resposta baseada em um binômio, sim ou não. Tá? Então, cada caso é um caso específico que precisa ser tratado particularmente. E aqui,
Quando a gente fala, por exemplo, de resiliência e vulnerabilidade, isso é importante ao longo do desenvolvimento, isso é importante e está relacionado também ao tema da nossa palestra de hoje, porque o que seria resiliência, pessoal? A leitura em voz alta, momentos de estímulo, interação social, aquilo que pode acontecer em família, e isso é relatado ao longo do livro da Bianca, Tunique, um astronauta, também a importância dessa interação social de qualidade. Isso é um fator de proteção, resiliência entenda como fator de proteção. Uma criança pode ter, por exemplo, variantes genéticas, sobretudo aquelas comuns, ou seja, fatores de risco para desenvolver uma condição, mas os fatores de proteção podem amortecer ou podem fazer com que essa condição nunca apareça. Vou te dar um exemplo. Recentemente saiu uma revisão sistemática no JAMA Pediatrics, uma das revistas mais respeitadas dentro do desenvolvimento infantil, que falou o seguinte: olha, nos últimos 10 anos diminuiu a quantidade de consultas pediátricas, mas aumentou-se expressivamente a quantidade de consultas buscando por questões psiquiátricas na infância, com um aumento de 300% de casos de ansiedade na infância. Então, isso é alarmante. Se você buscar dados de psiquiátricos da infância, são alarmantes e dolorosos de você ler e ouvir aquilo. Então, por isso, os fatores de resiliência e ler com a criança, estar perto, né? Ter momentos de qualidade, mais uma vez, não é você abrir mão do teu trabalho, não é você abrir mão da tua vida, não, é você, no momento em que você estiver junto, você estar junto com qualidade. Né? Não está apenas de corpo presente ali, dividido com o celular, com o trabalho, com as redes sociais, é você estar presente. Então, isso inclui fatores de resiliência, ou seja, veja, o apoio emocional de familiares, professores e amigos, a autoestima elevada, isso é muito importante. A autoestima e a autoeficácia é estimulado pelos pais. Recentemente, a gente viu uma situação na pracinha aqui perto de casa que foi triste para a gente, não é uma criança, um menino, um pouco mais velho, a todo tempo querendo ser validado pelo pai, e o pai dizendo que ele era fraco, que ele não conseguia, e ele a todo tempo dizendo, não, olha pai, não, eu sou forte, eu consigo, veja o que eu estou tentando fazer aqui, né? E o pai dizendo, não, ele é um fracote, ele não consegue fazer tal coisa, e comentando com a gente, e o menino a todo tempo buscando a validação do pai, que é tão importante como um referencial, isso para desenvolver aquilo que a gente chama de autoeficácia. O que é autoeficácia? É o quanto eu acredito que sou capaz de algo. Isso é mais importante do que a inteligência para você ter sucesso numa tarefa. Ou seja, a autoeficácia é o quanto uma criança acredita que é capaz de fazer algo. E é muito interessante, a própria Montessori diz o seguinte: nunca faça algo por uma criança, não é o que a criança é capaz de fazer, é o que a criança acredita que é capaz de fazer. Nunca faça por uma criança aquilo que ela acredita que é capaz de fazer. Autoeficácia, habilidades socioemocionais. E fator de vulnerabilidade, né? O que que favorece o surgimento de várias condições na infância e adolescência? A própria ausência de pessoas, né? Então, veja, presença de pessoas positivas, ausência de pessoas negativas. Mas a presença, a ausência, está relacionada principalmente à qualidade, porque existe um estudo brasileiro de um colega psiquiatra da infância e da adolescência, que ele diz o seguinte: que eu acho fantástico, fabuloso isso. Quanto mais pessoas na casa de uma criança, pior é para o desenvolvimento do funcionamento executivo dela. Pior. Mas por que pior? Porque à medida que você tem mais gente, a interação de qualidade em casa diminui. A possibilidade de rotina, de previsibilidade, tudo isso diminui. Tá? Então, são coisas que podem ser adaptadas, de maneira, claro, isso não muda da noite para o dia, são coisas que você vai fazendo aos poucos, e eu tenho certeza que isso resulta em um bom desenvolvimento para as crianças. E à medida que eu faço as postagens nas redes sociais, muita gente fala assim: ah, hoje em dia nada pode. Não é isso que nada pode. Na verdade, hoje a gente tem boas informações para tomar boas decisões.
Isso que é o mais importante, é enxergar nessa perspectiva. Tem muitas coisas que não cabem na realidade da minha família, mas eu não busco um molde para que isso seja replicável em todas as famílias, mas é mostrar para vocês hoje o quanto existe de possibilidade de desenvolvimento infantil, de estímulos que podem ser levados para casa e adaptado à realidade de cada um, de cada família. Então, que esse momento aqui tenha sido um momento valioso para vocês, que isso aqui possa transformar o entendimento, a vida de vocês. Eu acredito que conhecimento é um superpoder e que hoje você tem acesso a esse superpoder do desenvolvimento infantil e que isso possa, ser mediado por instrumentos de qualidade. Quero agradecer a Bianca também por presentear. Eu acho que um dos presentes que eu adoro receber e que a Júlia agora acostumou a receber também são livros aqui em casa. A Júlia tem 2 anos, ela ainda não teve nenhum tipo de acesso a telas. E algo que eu achei muito bonitinho, nós viajamos agora para uma palestra em Teresina, voltamos ontem. Nós estávamos em uma determinada área no aeroporto, tinha TVs passando o desenho do Bob Esponja. Aquilo até me chamou a atenção. Mas ela tem um quebra-cabeça que ela ganhou da professora dela do Kumon, de 9 peças, é o que ela ainda está conseguindo montar. E ela virou de costas para a TV por instinto. Ela não sabe nem o que acontece dentro de uma TV, na verdade. E começou a montar o quebra-cabeça dela de maneira muito simples ali, do que acontece em casa com ela. E então é uma coisa que ela não vê, então é uma coisa que ela não entende, ela não sabe o que é aquilo que está passando ali. Então eu acredito que é muito dos referenciais que a gente dá para a criança. Eu sei que cada família tem uma realidade também, eu entendo perfeitamente isso, mas eu acho que é como a gente vai nutrindo isso nas nossas crianças. E eu acredito que é possível. A gente sabe que ter filhos não é simples, não é fácil, mas fazer de tudo por eles, né? Fazer com que eles possam se desenvolver bem, eu acho que é a maior coisa, a coisa mais satisfatória que a gente consegue ver, falar uma palavra nova, conversar, se desenvolver, interagir com seus colegas. Então, eu sou um pesquisador diferente, eu sou um pesquisador que eu acredito muito, né, no poder dos artigos, da informação, chegando àquela família lá que talvez nem um grau de alfabetização tenha. Mas eu acredito nessa pesquisa que acessa essa família lá, essa família mais remota, tá bom? Transformando a infância dessas crianças. Bom, então eu quero ouvir vocês agora, tá? Quero dizer para vocês também aproveitar, eu, Júlio, indico fortemente, o livro do Tunique, o Astronauta. Se você ainda não adquiriu, vai lá no Instagram, vai lá no site, né, que eu tenho certeza que vai fazer muito bem para vocês como família e também para os seus filhos. Quero ver o chat, quero ouvir vocês também, quero ouvir as dúvidas. Eu acho que é aquilo que nos move. Que mais? Deixa eu ver aqui. A Isabela pergunta, né, como posso trabalhar autorregulação em uma criança? Nessa fase, ela diz que o bebê dela tem 1 ano e 10 meses, é muito inteligente, se comunica bem, interage muito bem, mas a fala não está saindo. Mas, vendo sua aula, estímulo muito o motor, ele é muito agitado, somos fisioterapeutas, mas acabamos anulando os demais. Comunica bem, aponta, mostra, balbucia muito. Aqui a gente vê todas as habilidades preditoras de uma boa linguagem, Isabela, tá? O que que eu incluiria para aumentar repertório? Não sei se vocês fazem em relação à, à musicalização, a interação de conversa dialogada, por mais que ainda esteja em fase de balbuciar, por exemplo, mas muita leitura em voz alta, sem receio nenhum. Então, quanto mais você conseguir fazer isso, melhor ao longo do dia, tá? Então, são bons estímulos e, na medida do possível, eu acho que é válido uma avaliação com a fonoaudióloga para buscar estímulos adicionais também, na medida do possível, tá? E sobre autorregulação, nessa fase, a principal forma de desenvolver a autorregulação é por corregulação. É como ela observa como vocês, enquanto pais, se regulam, tá? Então, nessa fase, essa questão de instrução formal acerca de autorregulação, ela é pouco usual. Mais comumente, a criança vai observar como seus pais se regulam, ou então os adultos que estão ao seu redor se regulam, para poder se regular tal qual. Isso a gente chama de corregulação. Então, é a principal forma de autorregulação na infância, por corregulação.
tá? A Renata pergunta: a leitura em voz alta é válida para crianças maiores por volta dos 10 anos? Sem dúvida, sem dúvida. Mas nesse momento, não é, é o momento que eles já começam a ganhar, a querer, na verdade, não é mais autonomia, mas é totalmente possível, sim, sobretudo para a formação de vínculos, tá? É uma forma de proximidade também. A Marcela pergunta: minha filha tem a idade da Júlia, mas ainda não forma frases. Faço tudo que você sugeriu desde sempre. Existe alguma coisa a mais que a gente possa fazer? Bom, quais são as principais formas de estímulo de linguagem? Você pode promover conversas cotidianamente. O que é que a gente faz aqui em casa? Quando eu falo cotidianamente, é em situações no dia a dia. Todo dia, por exemplo, quem faz o café da manhã sou eu. Enquanto eu vou correr primeiro, depois minha esposa vai. Enquanto ela está lá, eu faço o café da manhã com a Júlia. Então eu converso sobre todos os acontecimentos, Marcelo. Júlia, pega tal coisa. Então, vou dando os comandos e ela vai associando. Por vezes, ela não conhece a palavra, mas ela vai e vai tentando. Então, à medida que isso vai repetindo em situações pontuais, ela consegue desenvolver. Então, ela participa de tudo em casa conosco. Colocar a mesa, é ela que coloca, né? A gente vai, eu vou buscando as coisas com ela, os talheres, os pratos e por aí vai. Então, nessas situações no dia a dia, você pode incluir ela e ir ensinando as coisas que estão acontecendo ali. Ah, ela aponta para tal coisa, você pode nomear o que é que ela está apontando. Ah, você quer tal coisa? Então, são formas de você estimular. Oportunidades com música não é música de fundo, é cantando com a música, é lendo algo que está vendo ali na música. Então, é interação realmente de música e não música de fundo. A leitura, quando você for fazer, fazer de maneira conversada com ela, perguntar o que está acontecendo. Então, não é somente estímulos de linguagem, mas esses estímulos com qualidade em que você dá oportunidade para a criança também participar. Tá? Então, são formas, e caso você faça isso e persista, eu penso que é oportuno, né, procurar um profissional para fazer uma avaliação para atraso de linguagem, caso persista, ainda que você promova essas formas de estímulo, Marcela, tá bom? A Tatiana coloca aqui, excelente, doutor Júlio, muito obrigado. Agradeço também a Bia, né, pela oportunidade de estar aqui, muito rico e verdadeiro tudo que falou. Eu vou adquirir o livro para minha filha, para a nossa família. Seguimos aqui com leitura e natureza. Olha, Tatiana, tenho certeza que você, né, está no excelente caminho e quando você fala, né, de leitura, fala de natureza, a importância desse brincar livre, eu acho que é um dos grandes diferenciais da infância, além da leitura, obviamente, né, porque muitas crianças estão privadas do brincar na rua, do verde, do estar ao ar livre, né, e isso mina muito a saúde mental e habilidades que são tão importantes que não são ensinadas nas escolas. E a Marcela tem mais uma dúvida: com qual idade ela precisa formar frases simples de 3 ou 4 palavras? Bom, e a partir dos 2 anos, né, e já é um momento de a criança começar a formar essas frases simples. Eu acredito que o teto para ela formar essas frases simples, né, incluindo 3 ou 4 palavras concatenadas, tá bom, Marcela? Mas veja que é, à medida que você vai colocando ela para participar, existe uma chance muito grande de ela começar a desenvolver essas habilidades. Tem, tem uma coisa aqui, Júlio, que eu estava ouvindo você falar e que me lembra as coisas que a gente faz aqui em casa também, né? Então, assim como acontece na sua casa, aqui em casa quem faz mais o café da manhã é o meu marido também. Uhum, E aí a gente sempre tenta incluir as crianças o máximo possível. Aqui em casa são duas já, né? Um de 5 anos, que fez recém 5 anos, e uma de 2 anos e 4 meses. E eles são, obviamente, têm personalidades completamente distintas. uhum, E aí a gente comprou aquele cadeirão de. Não é um cadeirão de alimentação, mas aquele cadeirão de apoio para subir, sabe? Então a gente coloca aquele cadeirão do lado da pia, ali onde fica, e aí a gente vai falando mesmo para a criança: pega o ovo, quebra o ovo, faz assim, vai devagar. E eu sei que muitas vezes ali naquela pressa cotidiana a gente quer fazer tudo muito rápido, né? Vamos fazer o café da manhã e não sei o quê, mas assim,
E o meu mais velho, por exemplo, ele estuda de manhã, então tem o horário de ir para a escolinha e tal. Então, eu sei que às vezes a gente entra nesse modo automático e perde essas oportunidades, né, de prestar esse desenvolvimento cotidiano. E tem uma coisa em específico que a gente até traz aqui no livro, que é quando a criança quebra um copo, né? Eu vou dar um exemplo para vocês de coisas que eu fiz diferente com os meus dois filhos, né? O meu primeiro filho, o João Eduardo, ele, a gente colocava nos armários aqueles negócios de segurança para criança, sabe? Uhum. E, obviamente, uma hora isso perdeu completamente a eficácia porque ele aprendeu a abrir sozinho. Então, ele ia abrindo. E aí depois eu fui me aprofundar, estudar sobre e cheguei à conclusão de que aquilo ali, no fundo, claro, tem a sua utilidade, mas também é uma grande besteira, porque ele priva a criança de acesso a uma coisa que ele vê os adultos fazendo, ele também quer pegar, também quer aprender. Então eu fiz isso no primeiro filho, na segunda já nem coloquei aquilo dentro da minha casa. Desde sempre, pega copo de vidro, pega garfo, claro, pega a faca com a gente junto, mas tem acesso, escolhe o copo que quer, o mesmo copo. E assim, ó, em 2, 3 anos, certamente eles quebraram menos coisas do que os adultos dentro da casa. Então, eu acho que às vezes a gente fica muito preocupado em, isso não é coisa de criança, isso não é coisa de criança, não pode tocar naquilo, não pode tocar naquilo outro, sem nenhuma explicação plausível para aquilo. Né, quase minando aquilo que você chamou daquela autoeficácia ali da Uhum. criança, dela se enxergar capaz de fazer o que o pai, o que a mãe faz. Esse é um primeiro ponto que eu achei interessante aqui da sua fala, que me trouxe essa lembrança. E o segundo ponto que o pessoal perguntou ali sobre corregulação, né? A minha filha, ela faz coisas que o meu primeiro filho nunca fez. Aquilo que o pessoal chama do terrible two, que na verdade não existe, né? Que os pais ficam muito preocupados com essa fase. O que existe é uma imaturidade ali do cérebro, e aí, obviamente, o filho me corrija se eu estiver errada. Mas a minha filha, eu sempre busquei explicar tudo para os meus filhos, né? Explicar mesmo o porquê do não. E aí o pessoal falou ali, como que a criança aceita o não? Pelo menos aqui em casa, quando eu digo o não, ele é muito explicado, ele é muito conscientizado. Então, é não por isso, por isso, por aquilo, é sim por isso, por isso, por aquilo, isso é coisa de adulto, isso é coisa de adulto. Então, a criança ela vai compreendendo os limites, as regras da casa. E às vezes, quando, por exemplo, a Ana Sofia, que é minha segunda filha, ela está desregulada emocionalmente, se joga no chão e grita e não sei o que eu faço, e acho que aprendi e vi de fato a eficácia disso na prática, é muito mais eficiente, tanto na duração dessa desregulação emocional, quanto na proximidade daquilo que você pode trazer com a criança. O que eu faço quando ela está assim desregulada emocionalmente, jogando no chão, gritando qualquer coisa, eu fico ali com ela. Eu fico ali com ela, eu espero, eu pergunto se ela quer um abraço. Filha, quer um abraço? A mamãe está aqui, vem aqui no colinho da mamãe. E a mamãe dá um abraço, é muito mais eficiente do que eu ficar, falei, disse não, você não sei o quê. Naquele momento, o que a gente precisa é fazer com que o lado emocional ali, aquele momento em que a criança, entre aspas, está tomada por essa desregulação emocional, ela se acalme. E aí depois você conversa com seu filho, depois você conversa com a sua criança. Só estou trazendo isso para trazer algo de fato prático, né? Aham. Como que você traz essa corregulação, que eu acho que é assim, uma coisa muito importante mesmo, assim, muito Uhum. importante. Porque tem gente que fala assim, vai se acalmar sozinho, vai para o seu quarto se acalmar, tá chorando por quê? Sabe? Então, eu acho que a gente quebrar padrões. Eu sei que às vezes o choro pode trazer uma irritação interna dentro da gente, mas hoje em dia eu troquei, assim, aprofundei algumas frases dentro da minha casa, e uma delas é que é permitido você chorar, sabe? Por mais besta que seja uma coisa, aquilo para a criança é de fato o fim do mundo. Então, sei lá, esses dias a minha filha estragou uma figurinha do álbum da Copa do Mundo que o meu filho está fazendo com o meu marido. Sabe, ele chorou tanto por aquilo. Então, filha, besteira, é só desamassar, só não sei. Tudo bem, eu te entendo. Poxa, que ruim, sabe? Então, aí alguém veio, não sei quem é que tá na minha casa, falou assim: mas para que tá chorando? Mas pode chorar, deixa chorar, sabe? Então, tem Uhum. coisas assim que a gente tem que quebrar os padrões que a gente traz às vezes.
enfim, daquilo que a gente passou na nossa vida, ou de coisas que a gente ressoa, né, que vem de dicas não tão boas assim. Obrigado, Bianca, pelo relato, né, por tornar factível tudo isso, né, dentro do dia a dia na família também. E eu acho que foi muito rico esse momento, não é? E só para dizer aqui também para Marcela, se ela ainda estiver aqui, a torre de aprendizagem, foi o que a Bianca falou, ajuda muito, muito nessas interações com a criança e ajuda muito também para desenvolver, né, essa participação e, consequentemente, a linguagem também. Bom, eu acho que é isso, são 8 horas e 5 minutos. Eu quero agradecer mais uma vez, Bianca, quero agradecer a todos que estiveram presentes aqui. Eu vou compartilhar a gravação com a Bianca ainda hoje. E com certeza vocês vão ter acesso a isso depois, e quem não esteve presente aqui também. Então, mais uma vez, Bianca, até uma próxima. Obrigado pelo convite. Foi uma honra Até. estar aqui com vocês. Obrigada, Júlio. Oi, Obrigada, pessoal que nos ouviu. E tudo só para bem você, tá bem? finalizar, tem gente falando. E só para finalizar, gente, essa semana ainda eu vou encaminhar uma newsletter do Toniquinho, em que eu vou trazer coisas pessoais do meu dia a dia, coisas baseadas em artigos científicos, para a gente criar uma verdadeira comunidade, uma coisa que, enfim, que seja mais aprofundada do que às vezes o que a gente vê nas redes sociais. É isso. Então, obrigada a todos que nos ouviram. E logo eu disponibilizo para vocês a palestra aqui do Dr. Júlio. Muito obrigada, Dr. Júlio, pelo seu tempo, que eu sei que é Obrigado. nosso bem mais escasso, e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado.